Eu sou a Júlia da Grow Over, hoje estou aqui com a Daniele, temos um convidado bastante especial e quero dar as boas-vindas aí para vocês a mais um episódio do nosso Talk Comex. O tema de hoje, né, antes mesmo de apresentar o nosso super convidado aí, ele tem uma importância muito relevante nos dias atuais, né, em que temos aí uma overdose de dados, inteligência artificial e como que a gente utiliza essas informações a favor, né, das nossas estratégias. Então, estamos aqui com o Eduardo Pesce. Eduardo, seja muito bem-vindo. Vou pedir por gentileza que, antes de tudo, se apresente um pouquinho também, conte um pouquinho de quem você é, qual que é aí a tua expertise nessa parte, para que a gente possa aí conduzir o nosso bate-papo a partir disso. Olá, obrigado pelo convite, Bem-vindo, menina. Eduardo. Já tenho um carinho pela Grow Over, né? A gente já tem uma história. Verdade. Então, a minha história em dados, que é o assunto de hoje, ela vem em 2016, 17, que eu tenho 30 anos de marketing. E ali eu entendi em 14, 15 que dados e inteligência artificial era o futuro e que precisava juntar com marketing. Então, eu acabei indo estudar isso, acabei fazendo 3 MBAs em IA e Marketing Analytics para tentar entender esse universo. Porque é o que a gente brinca na área de dados, né? Ou tu aprende a lidar com os robozinhos, ou eles vão lidar contigo. Então eu falei, primeiro, eu posso apanhar deles, mas primeiro eu vou saber como eles funcionam. E aí aparece muito a área de dados no sentido de como que eu oriento as empresas, né? E aí, como o meu papel é muito mais em estratégia de negócio, é muito difícil hoje tu orientar uma empresa nesse mundo louco que muda o tempo inteiro, sem olhar para dados. Só no feeling, só no achômetro. Então não funciona mais, né? Uma vez eu podia achar porque a coisa era mais estável. Eu acreditava que não ia mudar e não mudava, né? Agora hoje, cada Sim, cada dois... dia é um dia, Não é né? mais nem 6 meses, cada dia é um dia. Sim. Cada dia é um notícia dia. muda toda a Sim. estratégia. Então, se eu não estiver monitorando e olhando para isso... E a própria evolução da IA também, né? As empresas precisam estar acompanhando toda essa tecnologia e atualizando seus dados, né? Sim, isso é um aprendizado. A gente chama muito em literacia em dados, né? Ou alfabetização, que é o que a gente precisa. E aí, nós, dessa área, até a gente espera que um dia, quem sabe, vá para a escola isso, né? Claro. Que as pessoas, as crianças já aprendam a lidar com dados. Sim. Porque a gente tem um medo clássico de matemática. E quem trabalha com dados tem que gostar. Sim. Estatística e matemática. Imagina eu que era de marketing, que a gente brinca de humanas indo pra exata, né? Sim, Primeiro MBA eu saí apavorado. Dizia, imagino. cara, isso aqui não é, esse mundo aqui não é pra mim. Mas é pra todo mundo. Então as empresas precisam ter analista de dados, cientista de dados, porque é o único jeito da gente... E a IA veio, né, final de 2024 com o GPT, ela se populariza, mas ela tá aí desde 54. Sim. Que até, Eduardo, também vem derivado aí de uma pergunta: desde quando que tu entende que saber lidar com os dados IA passou de ser um diferencial e tornou-se praticamente obrigatório para as empresas também manterem sua estratégia ativa? Quando que tu entende que foi esse marco? Foi a partir do GPT? Ou o GPT já veio depois disso? Comenta um pouquinho aí para nós. O GPT ele entra com uma questão de popularizar, né, de facilitar a vida do uso, mas ele não tem nada a ver, ele não opera na área de dados das empresas. Mas assim, existe artigos já, empresas em 2010 já se começava a falar nisso muito forte. 14, que foi o marco para a área de marketing de mercado, de análise de mercado com base em dados. E aí, porque a gente precisava de uma evolução computacional também, né? Eu não tenho como trabalhar com dados com aqueles computadorzinhos antigos, com a internet ruim, com acesso a dados. Só que, vamos lá, a gente tem aí no mínimo 10, 15 anos que a gente já deveria estar olhando para isso. E não está até hoje, né? Tem empresas grandes, que se tu for olhar, elas são geridas por Excel ainda, né? Que é o pavor de qualquer área de dados. E feudos de dados, né? Então eu tenho o RP, eu tenho a área do Comex, cada um tem só os seus dados e como é que eu junto isso? Então essa maturidade, essa alfabetização, ela já é crítica. Sim. Principalmente até para te saber como a tua empresa está operando, né? Não vamos lá nem usar uma inteligência artificial para futuro, mas tu pode usar ela dentro de casa para tudo, tanto de contratação, recrutamento e seleção, quanto de operação, de previsão de demanda. Na parte de Comex, então, nem se fala, né? Porque se eu não estiver monitorando variáveis e elas mudam toda hora, como é que eu vou saber para que país que eu exporto, por exemplo? Para onde que eu vou?
né? Fechou Dubai, eu vou para onde? Se eu não tenho os dados, se eu não tenho alguma inteligência dizendo vai para cá, vai para Sim. lá, eu não... O que a gente tem, né, é uma enxurrada de dados. E o que está faltando é fazer essa análise de dados. Exatamente. Dados não faltam, né? Uhum. Só que assim, eu não tenho uma estrutura interna de dados, se for para dentro de qualquer empresa. Qualquer empresa. A gente tem essa diferença até de categorização dos dados, sabe? Teve casos assim que eu vi, por exemplo, tinha um produto dentro de uma indústria, ele tinha 4 códigos diferentes. Uhum. E aí tu diz, tá, quanto que eu vendi desse produto, né? Ou qual que eu não sei, porque são Sim, 4 nomes são diferentes, 4. eu preciso juntar os 4. Uhum. Então, desde isso, sabe? Desde a sanitização que diz do dado, até olhar para fora e realmente pegar dados externos. Vamos pegar, assim, tem empresas grandes que a gente fez um trabalho, por exemplo, eles queriam fazer previsão de demanda de material de construção. Pra onde que eu vou? Quais são as variáveis, né? Porque dado trabalha com variável. Imagina assim, a Claro. inteligência artificial ela vai olhar para coisas, Uhum. Claro. ela vai olhar para coisas e vai prever algo. Então eu tenho que ser para onde que eu exporto, para onde que eu vendo, para onde que eu paro de vender, que Uhum. produto que eu tiro de mercado, que produto que eu boto no mercado. Isso aí tudo é com base em dados, né? Uhum. Achômetro, o cara do Sim. comercial, o representante que foi lá para São Paulo, disse: "Não, acho que a gente pode ir para lá". Não. E aí essa empresa tinha 10 variáveis, desde juro, taxa de juro, variação de dólar, era material de construção, então número de cimento vendido, quilos, né? Uhum. De toneladas de cimento. Onde que tá vendendo mais cimento, então tem mais construção. E aí tu Sim. vai variando. E aí a inteligência é dizendo. Uhum. Até para tudo serve. Os dados servem para tudo desde que ele esteja tratado. Uhum. E alguém olhando. E alguém olhando, né? Alguém olhando. Claro. E esse espaço também do achômetro, né, Eduardo, ele vai realmente sendo perdido, assim, porque a empresa assume um risco muito grande em tomar decisões, né? O que nem tu falou, o representante acha que São Paulo é um bom mercado para expandir, mas acha com base no quê, Uhum. né? E aí também vem uma pergunta, porque durante muitos anos também a gente sabe que o fator humano, o fator ali da própria intuição humana, não acredito que isso vá perder uma relevância, mas não vai poder Uhum. ser o único fator decisório para uma tomada de decisão estratégica da empresa. Como que tu vê assim, como que eu posso otimizar esses fatores, ainda mais a minha intuição, por mais que me mostre que eu tenho uma outra rota, né, com base nas experiências que eu já passei, não acredito que hoje seja o ideal. Como que tu vê que dá para unir isso dentro das empresas para tomada de decisões mais assertivas, assim? Então, passando dessa primeira fase de tratar os dados e começar a confiar neles, porque a gente tem esse problema de não confiar, né? Uhum. A gente confia nas pessoas que vêm com as Sim. ideias e a gente não É. confia numa inteligência. Sim. Eu já tive casos assim, ter que provar matematicamente, quase com um PhD em matemática, para a pessoa de compras, por exemplo, que ela estava errada há 15 anos. Sim. Eu imagino o desafio, né? Porque É. Porque assim, eu tenho uma intuição, eu faço isso há 10 anos, sempre teoricamente deu certo. Aham. Aí vem o dado e diz: não, não, não. Tu tá que errada, esse não é o bem por nosso, aí. É o nosso problema, né? Mas eu sempre fiz assim. Aí mudar a mentalidade fator- do eu a sempre fiz resistência, assim, né? claro. Ainda mais pra te trazer uma tecnologia te dizendo, mas esse lado aqui tu tem que fazer diferente. Você imagina né? o computador diz: tu tá errado. É. Tua intuição tá errada. Mas assim, ó, vamos lá. Inteligência artificial trabalha com probabilidade só. Ela não pensa, né? Ela analisa os dados e vai dizer: eu acho que deveria fazer isso, eu acho que deveria fazer aquilo. A decisão é humana. Então a gente nunca vai sair de jogo. Quem pensa não vai sair de jogo. É. Não tem como. É impossível, é matematicamente possível a inteligência artificial substituir-nos, desde que a gente pense, né? Uhum. Porque o que acontece? Vamos pegar um exemplo bem clássico que fica fácil pro pessoal entender. Pega ali o GPT e pede, eu quero 5 ideias, né? 5 ideias. Ele vai te dar 5 ideias. Agora, qual delas é boa? Uhum. Ele não sabe. Aí tu que tem que saber, com a tua Claro. experiência, com teus 15 anos de... Mas assim, tu tem que aceitar que daqui a pouco tu tá errado. Isso é o que mais dói no empresário, né? Não, peraí, como que tô errado? Claro. Sabe? Uhum. Até porque, que nem tu falou, o comprador há 15 anos toma decisão no mesmo formato. Então, muitas vezes também eu imagino que a própria inteligência, os dados trazem verdades aí desconfortáveis realmente
para quem recebe a informação, né? Então, como também tu, como quem gerencia isso dentro de muitas empresas, como que tu comenta assim, olha, os dados estão provando que, enfim, é possível uma melhoria ou até então não foi feito corretamente? Como que tu coloca isso também para o empresário, para um setor da empresa já bem consolidado de que os dados mostram uma verdade aí realmente desconfortável do que eles já vieram atuando? Sim, daqui a pouco ele derruba muitas certezas, né? Os dados, eles tem alguns, assim, que eles complicam mesmo, sabe? Complicam muito no meio de campo. Mas aí tu tem que chamar a pessoa e convencer ela. Mas no particular, né? Normalmente. Porque existe esse medo. Um medo grave, assim, tem gente, assim, tem empresas que não gostam de olhar porque realmente estão fazendo errado. Mas não sabem que estão fazendo errado. Esse é o problema, né? E aí as empresas que estão um pouco mais maduras, que realmente querem se orientar para dados, porque não tem como escapar. Né? Tu falou, desde quando? Hoje é obrigação tu competir, não tem como tu se manter no mercado se tu não mudar cultura, pessoas e tecnologia, se tu não juntar isso, né? No segmento de vocês é mais grave ainda, porque é completamente, sei lá o que vai acontecer. Aí que tá, né? O nosso segmento, a gente trazendo agora para o viés do comércio internacional, né? Todo dia tem uma novidade acontecendo no mundo, então a gente processar esses dados e automatizar eles para tomadas de decisões com mais brevidade, né? Isso é um desafio também. Vamos lá, que eu acho que até a pergunta anterior ali. Como que eu faço para juntar os dois, né? Os dois mundos, o cérebro humano e o cérebro robótico. Ele serve como apoio. Se você, vamos supor assim que tu tenha, imagina, é que o GPT é mais fácil porque as pessoas entendem, GPT é cloud. Conhecem mais, fica né? mais É fácil mais de popular, fazer uma né? analogia. Isso. Mas imagina que tu construa um cérebrozinho que para cada cliente de vocês, cada cliente dele, tu tenha os teus dados, os dados dele, né, de transações que ele faz, de mercado, posicionamento, custo e tal, e mais os dados dos países que influenciam lei, legislação, sei lá, se o cara faz transporte, existem regras de transporte diferentes em cada país, né? Tu tem as legislações, tu tem leis, tu tem concorrência, tu tem um monte de coisa que pode estar acontecendo, governo, eleição, tudo isso tu pode ter o robô olhando as notícias. Esse de material de construção era isso, era um robô que ficava olhando 10, 15 coisas por dia e dependendo do que acontecesse, ele dava um alerta. Diz, vai pra cá, vai pra lá, aqui vai cair a venda, aqui vai subir a venda. Então ele olhava sempre um futuro de 90 dias com base no que estava acontecendo. Claro. Então tu imagina que tu pode ter um desses para cada cliente teu e ele vai ajudando. Porque ele traz os insights, né? A ideia da inteligência artificial dos dados é fazer com que tu tome decisão muito mais rápida. Sim. E erre menos. Sim. Né? Que tu não vai errar. Mas vai errar menos. Sim. Vai errar menos e tu vai ter alguém dizendo assim, cara, pode ser que vai acontecer isso. Tem Sim. 80% de chance de acontecer isso. Então, tu nem teria pensado nisso. Claro. Ou tu teria que ter a sorte de ter alguém que sem querer pensou nisso, né? O cara que chega numa reunião e diz, eu acho que vai acontecer isso. Mas o cara tirou da onde? Sim. Sim. Então, é um radar onde fica ali monitorando o tempo inteiro e vai te dizendo o que fazer. Que é o sonho o futuro da inteligência artificial é a predição, né? Claro. A gente tem a parte do que aconteceu, que são os BIs que a gente tem hoje, né? Os basicão, que é dos anos 60, e BI é dos anos 60. Sim. Aí eu tenho a predição, que é a prever o que vai acontecer. E o sonho futuro da inteligência, quando a gente fica maduro o suficiente, é a prescrição. Que é o medo que as pessoas têm de ser substituídas. Sim. Porque o que ela vai dizer? Ela vai dizer o que pode acontecer e o que tu deve fazer se acontecer aquilo. Sim. E aí tu só faz. Tu Sim. não precisa de mais ninguém, né? Sim. Então, tu imagina, tu pode monitorar a fábrica. Por que as fábricas hoje estão com robô? Porque não precisa. Ele sabe o que está acontecendo. Sim. Mudança de temperatura, mudança de barulho da máquina, ele só sabe que vai quebrar a peça tal. Então, é alguém que está olhando e tomando decisão muito rápido. Muito rápido. O que tem que fazer um gestor? Olhar para uma tela e ficar decidindo com base no que a IA os dados estão dizendo. Claro. Não, e vem realmente para ajudar. E, Eduardo, aqui uma curiosidade. Hoje, essas empresas que nem essa de material de construção, tu comentar que tem o robô fazendo essas análises. Isso é um desenvolvimento de um sistema personalizado para a empresa, que une múltiplas IAs, um pouco mais tecnicamente, assim. Como que a empresa desenha essa solução para ela, assim, para as necessidades dela? Que, nós, no caso do comércio exterior,
A gente, é super interessante essa ideia, ter um robozinho ali cuidando dessa gestão, né? Eu entendo que tem fatores que a gente também tem que amadurecer a nível Brasil, a nível empresa, a nível cultura, certamente. Mas como que a gente desenvolve algo assim para nossa realidade, do que a gente precisa para o nosso negócio, para os nossos clientes? Esse é outro problema para as nossas empresas, que a gente tem uma mania de querer comprar tudo pronto, né? Uhum. E lá assina um negócio na internet, paga R$ 49,90, passa o cartão e a coisa sai funcionando. Não funciona. Nenhum projeto de dados funciona com template. Assim, pega, tem pronto. Uhum. Porque cada empresa, essas 10 variáveis, por exemplo, que essa empresa usa para uma outra empresa do lado, vão ser outras 10. Uhum. Exatamente. Claro, cada E uma aí a eu sua preciso de alguém realidade. que desenvolva. Uhum. Algum cientista de dados. Aí precisa de um cientista de dados que vá lá, olhe. Porque imagina que as inteligências artificiais, esquece os GPT daí, né? A inteligência artificial mesmo, madura, a raiz. Tem vários modelos. Tem vários cérebros diferentes, assim. Tem o meu, o teu, o dela. E aí, qual que eu uso? Uhum. Quem vai saber isso dependendo do caso, é o cara que é o cientista. Então, ele vai olhar, tu, como especialista do negócio, vai saber que eu preciso ver a lei, eu preciso ir no site tal, eu preciso saber o dado tal. A gente junta tudo isso, entrega para a IA e me diz o que vai acontecer. Uhum. Uhum. Né? Porque tem essa questão de machine learning que fala, né? Uhum. Falando mais tecniquez, machine learning são os modelos de IA que vão olhar para isso e te dar a ideia. Uhum. Vai acontecer tal coisa. Uhum. Vamos pegar um exemplo bem didático, né? Que a gente fez uma vez para um supermercado, para uma loja de departamento, que eles queriam mandar uma promoção para mulheres grávidas. Como que eu descubro se a mulher está grávida? Com base nas compras, vamos supor, comprou teste de gravidez, Uhum. parou de fumar, parou de não sei o quê, comprou... Então, com base no comportamento dessas pessoas, eu sei que aquela pessoa estava grávida. Uhum. E aí eu vou ensinando o robô. Dizendo, pessoas que têm esse comportamento na minha loja são grávidas. Aí ele vai dar o percentual. Então ele vai dar uma probabilidade dessa mulher estar grávida, ou dessa pessoa, na casa existir alguém grávida. E aí tu manda a oferta para a pessoa. Isso aí. Então, a gente fez uma vez uma proposta, acabou não saindo para farmácia, para rede de farmácia, mesma coisa. O que eu ofereço para ti? Sim. Tu pega, a gente tem rede de farmácia aqui que imprime o negocinho, tu erra direto, né? Sim, aquelas Aquilo ali- promoções, Sim. nem Aquilo não serve tem pra nada. sentido. Sim. Mas se eu tiver um robô atrás, com base no teu comportamento, Claro. mas aí ele tem que entender para que serve cada coisa. Isso. E aí vem o problema do dado. Uhum. Por isso que não existe um pronto, sabe? Sim. Sim. O que acontecia na farmácia? No cadastro, o medicamento tal tem 30 cápsulas. Onovulatório, que eu gosto de falar. Que é, por exemplo, né? Onovulatório, vocês sabem o que é, né? Vocês que busquem. Não vou dizer, não vou dar spoiler, vai atrás. São 30 na cartela. Sei lá. E aí eu sei que quando chegar no 27, 28, tu precisa comprar de novo. Aham. Só que no cadastro tá como uma unidade no sistema da farmácia. Então ele não sabe que são 30, ele não consegue contar. Sim. Aí eu precisaria cadastrar que isso aí é 30 pro Sim. robô saber que no Sim. 28 ele precisa te mandar um WhatsApp, por exemplo. Uhum. Tá na hora de comprar de novo. Pode comprar de novo. Então tu entende que essa decisão, Uhum. tanto de recompra, tanto de recomendação, precisa de dado. Eu Claro. preciso tratar e eu preciso saber qual é o dado certo. Uhum. Aí somos nós os especialistas, né? E é ali onde todo mundo acaba falhando, né? Porque tu quer comprar uma coisa pronta que já tá e sai funcionando. Já que ela pense e faça tudo pra ti. Só que o que as pessoas não estão percebendo é que tu tem que alimentar ela de informações, trazer ela pra tua realidade. Isso demanda um tempo. E a gente tem que munir a IA de informações. Senão ela não vai conseguir trabalhar pra nós, Não. né? E aí abre também um nicho muito importante no mercado de futuros profissionais que a gente também vai demandar. Porque hoje eu não sei qual é a tua percepção, assim, mas hoje dentro do meu círculo eu conheço pouquíssimas, para não dizer nenhuma pessoa que tem esse olhar mais voltado a um cientista Não de existe. dados, alguém. Então é algo assim que eu entendo que a gente vai ter uma dor por um período de profissionais com condições, né, de fazer isso, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para quem já desde agora for buscar se especializar nisso. Certo? É a profissão do futuro. É? Sim. Agora eu não lembro o nome do autor, mas ele disse que cientista de dados é a profissão mais sexy do futuro. Porque né? Sim. Ele fala que porque, vamos lá, tem 140 mil vagas no Brasil.
pra essa área de Tem tecnologia. aqui no Sul alguma Não. coisa? Eu também não vejo nada. assim, não vi nada. Por que eu fui pra essa área, inclusive pros MBAs? Porque eu não tinha quem fizesse. Aham. Uhum. Eu fui montar uma área de inteligência de mercado numa empresa, e aí o cara da TI não sabia fazer isso. Uhum. Cara, eu preciso ver demanda, eu preciso entender comportamento, eu quero saber qual é o bairro que eu tenho que abrir uma loja, eu tenho que botar meu produto em que loja e em qual bairro, né? E ele não, cara, até ele desenvolver, sabe? Porque tem que pegar todos os dados, claro. CNPJ, KNAI, fazer análise. Não tinha, eu falei, vou eu aprender a fazer esse negócio então, né? Aí eu fui pro MBA em estatística e inteligência. Aí eu entendi como funciona. Que aí te Aí eu trouxe. faço eu, daí Sim. tem que fazer, tipo, faça você mesmo, né? Já que não existe mão de obra. E aí eu acabei fazendo alguns projetos com cientistas de dados que era do Nubank, que saiu, ele era do Nuinvest. E aí ele começou a trabalhar por conta, a gente montou um negócio, porque o cara é cientista de dados mesmo. Uhum. Uhum. Ele criou o algoritmo para definir se o Nubank dá ou não empréstimo para pessoa. Ah, bem interessante. Para avaliar, né? Porque Claro. eu não vou dar dinheiro. Sim. Pra quem não... Por exemplo, crédito. Tu vai comprar um negócio tu vai vender para uma empresa no qualquer lugar do mundo. Como tu avalia crédito dessa empresa? Quais são as variáveis que definem se essa empresa é boa pagadora ou não? Uhum. Tem que buscar, né? Tem vários lugares, Claro, tem vários um monte de sinais. lugares que Aham. tu consegue acessar isso, São né? sinais que o mercado deixa que, peraí, esse cara aí, Exatamente. né? Porque chega num nível, por exemplo, tem algoritmos de uma das coisas que tinha, só para vocês terem uma ideia. Uma das coisas que tinha para definir se tu ia ganhar crédito ou não era o tempo que tu levar para digitar tua data de nascimento. O algoritmo lá, a inteligência ficava olhando. Se tu demorar muito para botar tua data de nascimento, ele te baixa o score porque ele acha que tu tá mentindo. Meu Deus. Se tu não sabe a data de nascimento, sim. tu tá inventando. Se tu tá Aham, inventando, sim. tu é um... Aham. Pilantra. Tipo assim, tu tem chance de não me pagar. Sim. Aham. Então, e o próprio Uber, quanto menor a carga da bateria, maior o valor. Aham. Se você Uhum. estiver abaixo de 15, 20, 10% de bateria, ele sobe o valor. Sim. Se tu tiver com a carga cheia, ele baixa o valor. Olha só. Porque ele sabe que tu não vai ter tempo de Sim. pegar outro. Outro. Legal. Então, isso é análise, sabe? Sim. Essas análises de olhar para coisa, quais são as variáveis que influenciam. Uhum. A gente também teve para uma empresa de internet do Pará. O cara queria saber qual cliente ele aceitava ou não fazer o contrato, porque dá muito custo, né? Contrata Wi-Fi em casa, daí tem que ir lá instalar tudo, tarará. E os caras davam churn, né? Cancelavam a assinatura. E aí ele, cara, eu preciso de um robô que, quando o cara faz o cadastro para comprar minha assinatura, se eu vendo ou não vendo. Uhum. Porque ele vai me dar trabalho. Claro. Então a gente conseguia analisar no cadastro a chance desse cara cancelar a assinatura até 90, 100 e poucos dias. Sim. Tipo assim, não vende, então, né? Claro, não. Uhum. Pra empresa isso é ouro, né? Tu Uhum. conseguir ter essas Sim. análises Tem um assim. score, né? Tem um Dizer, ó, o score. cliente lá de Dubai, não. Esse, com base a minha EA diz que não vai, que aí vai, né? Mas ela Mas o diz... risco é maior, né? Ou o risco é menor, com base em informações que são essas variáveis que tu vai jogar pro robô e ele... Porque o que ele vai aprender, né? Sim. Ele vai aprender, empresas do mesmo setor com essas características são mal pagadoras, ou, né? A gente fez isso numa empresa para fornecedor também. Porque, eu tenho 5 fornecedores de tinta. Uhum. Qual que eu compro hoje? Uhum. Do que atrasa menos, do que não é... Então, media se ela é importada ou não, se o cara já tinha atraso ou não. Tinha um monte de coisa, prazo de pagamento. E aí ele dava um ranking de fornecedor. Então, a área de compras escolhia o fornecedor pelo ranking do robô. O robô que dizia, compra do Eduardo. Não compra desse que vai atrasar. Ele tem características de atrasar. Então, tu vê que serve para qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. E dá muito mais segurança para as Toda a empresas vida, né? tomarem decisões, Isso. né? E como é que tu vê a maturidade das empresas? Já que tu circula por aí, tá pelo Brasil todo e fazendo diversas análises, como é que tu percebe a gente tá atrasado em relação ao mundo, em análise de dados, em IA e tudo isso? E como é que tu percebe as empresas hoje olhando para essa análise? Tem gente também muito atrasada, nem olha para isso, né? Não, tem gente que não sabe nem que existe isso. O Brasil nem vou entrar no termo de tão atrasado, né?
E depende com quem que a gente se compara. Também não dá para se comparar porque a gente é terceiro mundo, né? Não dá para se comparar com Estados Unidos e China, que aí eles estão, sei lá, 200 anos na nossa frente. Tem um colega que foi agora, fez um curso no MIT e voltou agora. A gente conversou semana passada e ele disse que a gente tá na pré-história. Eu A imagino. gente tá quase na idade da pedra. Uhum. Mas falando de Brasil, assim, realidade brasileira. Realidade brasileira, a gente tem dois momentos. Um é a negação, assim. Todo mundo quer IA no negócio, mas ninguém usa. Uhum. A gente tem a maturidade brasileira, é muito baixa. Muito, assim. Não tem 10% das empresas que tem uma estrutura de dados suficiente para poder jogar numa IA. Uhum. Então, porque eu preciso arrumar a casa, né? Teve uma empresa de calçado bem famosa aí. A gente não faz publi, né? De Novo Hamburgo, que eu dei aula pra menina de inovação lá e eles foram pra área de dados e eles se deram conta que eles tinham que arrumar os dados e eles iam levar 2 anos pra ajeitar. Uhum. Pra poder começar a tomar a decisão com base. Então, Isso. assim, olha pra dentro, vai Uhum. custar. Isso é a realidade de muitos, né? Mas Muitas primeiro é empresas aceitar e que muitos que tu empresários, precisa. né? Segundo é montar uma área Sim. de dados. Uhum. Alguém de IA, alguém de cientista de dados, algum analista de dados, para começar a olhar para os teus dashboards, olhar para as tuas tomadas de decisão. Tu toma decisão com base em quê? É essa a pergunta que eu faria para ti, né? Uhum. Sim. Como é que tu toma decisão hoje? Uhum. Eu olho isso, entro no site tal, daí, então vamos pegar isso aqui e o que tu não tá olhando, né? Mais Uhum. tudo que não tá olhando. Porque esses algoritmos de machine learning, eles te dizem o que pesa e o que não pesa. Uhum. E daqui a pouco, quando eu falei essa de compras que estava errada, o que ela mais pesava na decisão era o que menos importava. Sim. Era a pior coisa, assim, pra olhar. Por exemplo, esse meu amigo, ele fez pra ArcelorMittal, acho, Uhum. quando comprar aço. Então, ele fez um robô que disparava, compra, agora. Uhum. Tipo, não compra, espera mais uns dias, porque ele ficava monitorando o mundo, né? Capacidades, aí quem entende de aço? Eu não entendo de aço. E ele fez, todo mundo achava que era a variação do dólar. Que era uma das coisas mais importantes. E não era. Era a quarta, quinta. Uhum. Assim, a decisão mesmo de comprar era menos em cima do que se o dólar subiu 5 centavos ou baixou, do que outros elementos que influenciavam muito mais, que era disponibilidade. Uhum. Então, assim, esse cara de dados vai olhar, cara, a gente precisa olhar para muitas coisas e o que realmente importa. Isso aí a IA vai te dizer, ela vai ter. Tem um gráfico que mostra, é muito legal. Sim. Vai dizer, isso aqui é importante, isso não é importante, isso é importante. E aí tu começa a reconfigurar a tua cabeça, né? Claro. E aí tu treina o gestor, o cara, pra olhar pro certo. Sim, E tomar decisão muito mais rápido. decisão com base Porque ninguém mais naquilo. tem dinheiro sobrando pra errar à vontade. Sim. E nem tempo. Nem tempo. É. O tempo é o nosso recurso dos mais valiosos, Então, né? sem dados tu não vai arrumar Tu não nunca, otimiza não. tempo, tu Tu vai errar, perde dinheiro e... E, Eduardo, e como que tu vê, assim, o que na tua opinião, assim, na tua percepção seria o futuro, assim, pra gente realmente caminhar e conseguir maturar essa nossa trajetória para decisões mais inteligentes? Eu achei super interessante também no início, quando tu falou até de... Eu entendo que isso é de longa data inserir nas escolas, essa educação, nas faculdades. Então, o que tu imagina, assim, tanto o que tem probabilidade de acontecer, quanto também o que tu imagina que seria o ideal que acontecesse pra gente conseguir correr atrás desses anos-luz que a gente tá atrás de muitos países aí. Vamos lá. A IA, ela precisa de alimento, né? Qualquer IA precisa de alimento. Tanto que tu pega essas LLM, os GPT Cloud aí, eles têm bilhões, eles leram tudo que tem no mundo para poder ser treinado. Tu imagina que a gente tem lá um sisteminha com nossos 10 anos de empresa e tal, e quer que o bichinho aprenda. Né? Primeira coisa é aceitar que tu não tem mais como correr disso. Passo 1, assim, aceita a dor, aceita que tu tá mal, e se tu não tiver, tu não vai competir. Não vai competir. Segundo é olhar pra dentro de casa e contratar gente pra isso. Aí vai ter o problema que não vai ter. É. Mas aí é cada um que lute, né? Cada um que lute. Mas aí vem a formação, né? Que a gente precisa de formação. Só que a formação num cara desse é 2, 3, 4 anos pra ficar bom. Você não aprende estatística de uma hora pra outra, mexer com machine certeza que learning não, de uma né? hora pra outra. E tem gente que não alcança, né? Que não consegue, é difícil mesmo. Imagina, é bem complexo. Então, assim, monta a área, olha pra dentro, arruma teus dados. Tem que arrumar. Essa alfabetização, ela é crítica, sabe? Tem que chamar alguém que, cara, olha para minhas informações. Olha meus Excel aqui, vê se eles estão muito bagunçados, né? E aí, cara, empresas grandes, tá?
Empresas grandes trabalham com o setor, trabalha com Excel próprio que não integra com o negócio. Uhum. Se tu precisa, assim, não dá pra falar nomes, mas eu tava esses dias numa empresa lá que é, sei lá, 15 mil funcionários, tá no mundo inteiro. E o cara não conseguia saber o faturamento das lojas. Por quê? Porque tinha as lojas brasileiras, eles tinham as multimarcas e tinha loja fora do país, que daí é outro número, é outro sistema. E aí tinha que pegar alguém da exportação para medir, para juntar, para saber o faturamento. É. Como é que eu boto uma IA monitorar esse trem todo? Não. Sellout, saiu. É uma informação... Se saiu esse copo, eu não consigo saber É uma porque... informação elementar para a É. Mas empresa, são o dois... faturamento. E aí, produção? Uhum. O que eu produzo, o que eu não produzo? Se eu tenho estoque, se eu não tenho estoque. Louco, né? Então, olha para os dados. Depois inventa de começar a olhar para fora. Sim. Porque para olhar para fora, eu preciso olhar para dentro. Claro. Eu não tenho como saber se eu vou dar conta de um país ou Uhum. dar conta de alguma coisa, de vender, se eu não sei nem em casa o que eu tô fazendo. Arrume a sua casa primeiro. Arrume né? a sua casa primeiro. E puxa a grana, porque não é de graça. Ah, Sim. bom. Outra coisa, por É. isso que a ideia de comprar pronto, porque é mais barato. Sim. Ah, mas eu quero. Muita gente quer IA para atendimento agora, né? Fazer orçamento, prospecção, falar com o cliente e tal. Os botzinhos, né? Os robozinhos. Uhum. Cara, custa pra te desenhar. A gente botou isso numa farmácia de manipulação. Hoje, 67% do faturamento é do robô. Uau. E eles têm 5 vendedores. O robô Uhum. faz 67% sozinho. Uhum. Mas o robô não chegou pronto, né? Tu teve que Ah, educar ele, investir, investir, Não, e meses, munir ele porque de ele- dados, Porque informações. imagina, manipulação. Eu tenho que ir É. lá na receita do cara, lá Aham. no sistema, ver se já deu tempo. Porque 10 dias depois da fórmula, mandar um WhatsApp, como é que tá? Tá funcionando? Tá Uhum. legal. Então, conversar com o cliente, né? Claro. Uhum. E vender de novo, e vender Claro, de novo, e vender de claro. novo. Mas na hora certa, não ficar enchendo o saco, Uhum. sabe? Ficar mandando coisa no WhatsApp o tempo inteiro. Então, esse robô fica monitorando todos os clientes um por um. Mas não é de uma hora pra outra. Sim. E não tem pronto. Uhum. Não. É investir o Infelizmente. tempo, É. dinheiro e confiar no Isso ali. processo ali, É em uma área bons nova. profissionais para Né? conduzir isso, né? Pensando na cabeça dura hierárquica das empresas, assim, é um novo caixinha no Mundo. organograma. Uhum. É uma nova caixinha, que não é da TI. É a área de inteligência mesmo, né? Que vai olhar para os dados e vai olhar para o mercado, vai olhar resolver o problema que a empresa tiver, né? Uhum. Sim, Cada um tem um problema. com certeza. Tinha uma dessas empresas queria, uma das lojas grande deles, queria frete dinâmico. Porque o cara entendia que, cara, se eu sou a minha loja em Caxias, eu vou entregar em Farroupilha é um valor, se eu vou entregar em Bagé é outro valor. Uhum. Mas o sistema era o mesmo frete para dentro do Rio Grande do Sul. Como é que eu faço dinâmico? Então eu preciso de uma IA que pegue o CEP, que faça o cálculo de distância do Google Maps, que acesse um Google Maps, Uhum. que vá para as regras dentro do sistema da loja, que a empresa entende como o custo e aí manipule o custo. Sim. Aí ele tem argumento de venda, ele diz, em vez de te cobrar 80 de frete, eu vou te cobrar 20. Por que é 80 para todo mundo? Uhum. Claro. E aí entende que a gente consegue ser Vai muito mais ganhando assertivo, muito mais... vantagem competitiva, né? Personaliza. Claro, Tu personaliza tudo, Sim. tudo. Perfeito. Bom, Edu, não sei se tu quer deixar alguma mensagem aí para os teus colegas empresários, porque a gente sai com a cabeça realmente muitas ideias, né? Muito sabendo que o presente e futuro já nos aguarda aí com a inteligência artificial. Então, se tu quiser mandar uma mensagem final ali pros teus colegas empresários e já deixo aí o meu agradecimento, né? Em nome aí da Growover por todo esse compartilhamento aí de conhecimento. E sempre muito bom aí te escutar. Então, vamos deixar tua mensagem final aí para quem precisa realmente te Eu ouvir, diria né? mais ainda. Eu diria para te acrescentar uma mensagem para as outras pessoas todas, para elas olharem para esse nicho e pensarem como a profissão do futuro e incentivar elas a se munir de informações disso para a gente ter profissionais no futuro para estar olhando para esses dados todos. Exatamente. Como dizia uma prof minha no mestrado, o mundo precisa de mais gênios, porque somos poucos, né? Ela era bem humilde. 2 recados. Um é comece. Né? E o segundo recado é, quem começar vai ter vantagem competitiva, porque muitos não vão conseguir. Uhum. É um processo muito lento, no sentido assim, porque ele é custoso, porque não vai ter mão de obra. Então, quem começar e pegar a mão de obra disponível,
vai sair na frente. Sim. E vamos lá, eu preciso tomar decisão muito rápido. Todo mundo sabe disso, né? Nossos colegas empresários, eles sabem que eles não estão conseguindo acertar. Que o mundo está mudando, que os clientes estão saindo, que eles estão perdendo o mercado, que eles estão... a gente está correndo mais para ficar no mesmo lugar. Todo mundo sabe disso. Né? As frasezinhas de caminhão, assim. Eu preciso correr mais, eu tenho que fazer mais com menos, eu não tenho gente para trabalhar. Não tem gente para trabalhar, isso é um fato. Eu preciso botar robô para pensar por mim. Então, comece. Separe dinheiro, falando já que a gente tá, né? Mas eu não tenho budget pro ano. Te vira, busca em banco. Mas começa. Olha pros dados, aceita que eles são ruins. São ruins. Não, assim, eu posso dizer com certeza que qualquer empresa aqui é ruim. Porque é bagunçado, cada um tem o seu e não, por mais que esteja dentro de um sistema, falta informação para tomar decisão. Porque a gente nunca olhou para isso, né? A gente olha faturamento, olha margem, olha, né? É muito foco financeiro. Então, olha além disso e procura a gente. E um conselho que eu poderia dar educacional é se juntem e formem uma escola. Porque não espere faculdade. As faculdades são muito lentas para a MEC aprovar e tal. Monta uma escola de criação de analistas e cientistas de dados. E faz as gurizadas gostar de matemática. Porque é tenso. A matemática é pesada. Porque é análise de dados, né? Sim. Análise de dados é olhar para os números e tentar entender. Porque aí o último recado. Se for fazer mal feito, não faça. Fica com o feeling. Porque eu já vi algoritmo mal feito que a tomar a decisão, se fosse por ele, era pior do que o achômetro do colaborador. Não, da tia da faxina. Se ela tivesse dado a ideia, era melhor. Porque se tu não entende do teu negócio, ele vai te dar uma resposta. Ele sempre vai dar uma resposta. E aí essa resposta pode estar errada. E aí tu vai lá e abre um negócio, vai pra tal lugar e toma uma decisão mega errada. Então, cuidado. Perfeito. Isso. Muito obrigada. Maravilha. Muito obrigada novamente, Eduardo. Até a próxima. Valeu.